Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, e o tema que estudaremos será os pequenos grupos no Novo Testamento. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Mas se ainda não se inscreveu, por favor se inscreva. E se for possível, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para que alcancemos ainda mais pessoas com a mensagem da lição da Escola Sabatina. Se você for abençoado no decorrer desse vídeo, não se esqueça de no final deixar o seu like. Muito obrigado. Quando paramos para poder pensar na igreja cristã primitiva, nós percebemos que essa igreja passou de uma dezena de pessoas. Mais especificamente, o apóstolo Paulo vai trabalhar a ideia de que, além daqueles 120 indivíduos que estavam reunidos no cenáculo logo depois da ressurreição de Cristo Jesus, quando o Espírito Santo veio, haviam cerca de 500 testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus, outras pessoas que haviam tido a possibilidade de poder acompanhar Cristo. Ou seja, se nós apanharmos o maior número que é mencionado de pessoas que eram convertidas ao cristianismo antes do dia do Pentecostes, nós encontraríamos um número de 500 pessoas, ok? Ou seja, Jesus havia trabalhado durante 3 anos e meio, juntamente com os 12 apóstolos, e aquilo que acabou sendo agregado, pelo menos em Jerusalém, por ocasião da ascensão de Cristo Jesus, foi algo em torno de 500 pessoas. Mas com esse grupo de pessoas, e aliás 500 pessoas haviam sido testemunhas da sua ressurreição, mas apenas 120 estavam presentes quando o Espírito Santo veio de forma poderosa sobre aqueles indivíduos para que a expansão da igreja acontecesse tendo como base a orientação e ao mesmo tempo a direção do Espírito Santo de Deus. Bem, o fato é que a partir daquele momento a igreja sofreu um crescimento exponencial por uma série de fatores. O Espírito Santo veio de forma poderosa, os apóstolos agora começaram a pregar com destemor, não apenas os 12, mas os discípulos de Cristo Jesus, aqueles 120 que ali estavam, começaram a se espalhar por diversos lugares, e o que começou a acontecer foi o que aconteceu, por exemplo, em Antioquia da Síria, quando os discípulos se aperceberam lá em Jerusalém, lá em Antioquia da Síria, já tinha uma grande comunidade de crentes formada, e os apóstolos nem tinham participado desse processo de formação, então enviaram Barnabé para poder tentar descobrir o que estava acontecendo por lá. O apóstolo Paulo, quando vai escrever, algum tempo mais tarde, ele vai dizer que na sua própria geração, em todos os lugares do Império Romano, as pessoas já sabiam a respeito de Cristo Jesus, que ele havia morrido, ressuscitado, tinha ido ao céu e que retornaria. Como um grupo tão pequeno de pessoas conseguiu fazer com que lugares tão distantes, e numa época que não haviam redes sociais como nós temos hoje, não haviam meios de transporte como hoje em dia, e todo o território do Império Romano, que compreendia boa parte daquilo que é a Europa de hoje em dia, o norte da África, todo o Médio Oriente, essas pessoas todas acabaram sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Como foi que isso foi possível? Qual foi o segredo deles? Além, obviamente, como já mencionamos, da presença do Espírito Santo do Senhor, quando olhamos para a maneira como a igreja foi crescendo, nada havia sido programado para que o cristianismo deixasse de ter uma ligação com o judaísmo. Quando você vai olhar para Atos capítulo 2, você percebe nitidamente que a sequência de eventos que a igreja cristã tinha era as pessoas iam para o templo às 9 da manhã e às 3 da tarde, que era a hora do sacrifício, o momento da oração. Os apóstolos continuavam ensinando as pessoas no pátio do templo. Aos sábados eles iam para a sinagoga junto com os demais crentes que haviam lá em Jerusalém e as outras seitas, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, entre outros. Os essênios não, porque os essênios eles viviam em mosteiros, eles não se misturavam muito. Mas com todas as demais seitas judaicas, o grande diferencial deles é que todas as noites eles se reuniam nas casas para as reuniões de fraternidade, que era basicamente o quê? As pessoas comiam junto e acabavam cultuando a Deus, tomavam a ceia junto. Era isso que acabava acontecendo, em grupos pequenos, nas casas. As casas não eram muito grandes na época do primeiro século,
poucas eram as pessoas que tinham casas maiores. E eu quero te lembrar que o cristianismo cresceu de forma assustadora, principalmente entre as classes de pessoas mais pobres, e as casas eram pequenas, então não cabiam muitas pessoas. Então todos os dias o que acabava acontecendo é que as pessoas se reuniam para poder comer juntas em ambientes pequenos. E isso facilitava o processo de que eles tivessem a possibilidade de poder conhecer quem eram os seus vizinhos, quem eram aqueles que estavam próximos e se organizar para poder conseguir continuar testemunhando daquilo que tinham visto e ouvido. E assim a igreja cristã acabou crescendo de forma espantosa. Como mencionei anteriormente, isso não foi um projeto previamente estabelecido para que os crentes do primeiro século se organizassem. Não era o que eles tinham. Aos sábados eles iam para a igreja, todos os dias havia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, mas eles se reuniam juntos para poder comer juntos e para poderem celebrar a ceia do Senhor, até porque eles faziam isso todos os dias, porque pegavam aquilo que tinha sido as palavras de Cristo, de que eles deveriam comer daquele pão e beber daquele vinho, e cada vez que fizessem isso, eles estariam celebrando a morte do Senhor até que ele viesse. E havia uma conexão, uma ideia de uma conexão de que quanto mais eles participassem da ceia do Senhor, mais eles estariam mencionando que acreditavam no retorno de Jesus. Era assim que funcionava. E essa ideia de núcleos pequenos, onde as pessoas se organizavam para alcançar determinado propósito dentro da comunidade, fez com que o seu crescimento fosse exponencial. Será que hoje em dia não podemos aprender um pouco com essa igreja cristã primitiva? Apesar de termos o sábado onde vamos à igreja, temos os nossos cultos regulares, será que se nós nos reuníssemos também em grupos pequenos para podermos alcançar propósitos comuns dentro da nossa comunidade, nós não teríamos a possibilidade de crescer muito mais do que aquilo que temos crescido hoje? De alcançar pessoas que talvez não alcançaríamos se apenas convidássemos as pessoas para ir à igreja? Deixa o Espírito de Deus trabalhar no teu coração e tome a decisão nessa semana de poder começar um pequeno grupo. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos mostra que a igreja cristã primitiva cresceu de forma tão tremenda, porque os crentes tiveram ou tomaram a decisão de poderem se unir em pequenos grupos. Nos ajude a podermos aprender com eles, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?